Estamos agora na hora do esporte aqui no SBT Meio-Dia, já com Franzoni, com o Miguel e também a participação de você que está assistindo pela televisão ou aqui pelo Facebook. Quem está no Facebook aqui mandando abraço é a Silvia Figura da Silveira, da cidade de Bombinhas. Temos o Luiz Fernando Santos, Eduardo Melo, saudade de vocês. Estamos aqui. O Pedro Silva, de Araranguá, no sul do estado. Estou sempre ligadinho, o Maurício. Deixa eu ver quem mais. A Sabrina, assisto todos os dias, manda beijos para mim. Manda um beijo para Sabrina. Beijo, Sabrina. Beijo, Sabrina. E também para o filho, Pedro Henrique. Beijo aí pro Pedro Henrique. Manda beijo pro Pedro Henrique. Beijo para onde? Olha. Tá certo. Eu não estou beijando aqui, mandar. É criança, né? Criança. O Michael, acredito que seja Michael de Oliveira Salgado, um bom dia. O Gustavo, bom dia. Chegando agora uma semana produtiva para vocês. Muito obrigada para todo mundo. Obrigado. Aí, né? Que está acompanhando. E o Gianni sempre muito elegante. Oh, querido. A turma fica com saudade da gente, né? É da família. Está me elogiando. É da família. É da família. Da família. Paula Regina, Manuel, Ademir, Eduardo, Gustavo, José dos Reis, enfim, muita gente acompanhando aqui o SBT Meio-Dia. E agora, sim, espaço é de vocês, hora do esporte. Tivemos... Beijo. A gente está dando de graça por enquanto. Por enquanto, de graça. graça. A única coisa que está dando agora de graça é um beijo. Conselho não mais? O quê? Conselho não mais? Diz que conselho se dá de graça. Mas daqui a pouco vão cobrar o beijo, porque estão cobrando tudo. Estão cobrando tudo, né? O caixa 2 ali, né? Exatamente. Tá famoso. Vamos falar do catarinense, vamos falar aqui só do Brasileirão, que só um catarinense venceu neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Só e talvez aquele de que menos se esperava. O Figueirense que bateu o Goiás por 1-0. A única vitória. A única vitória. Houve empate, derrota, mas a única vitória. Mas a Chapecoense conseguiu um resultado importante fora de casa. Um empate diante do Corinthians foi um resultado importante. Foi. Franzoni, contigo. Vamos lá, a gente começa falando da Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville estreou longe da torcida, conseguiu um empate contra o Ipiranga de Erechim. O jogo foi 2-2. O Jack esteve 2 vezes à frente do marcador, com gols de Lúcio Flávio e Buiú, mas cedeu o empate. No grupo do Joinville, apenas o Volta Redonda venceu. Todos os outros jogos terminaram empatados. Aliás, o Jack volta a campo no domingo em casa justamente contra o Volta Redonda. Miguel. O Volta Redonda, o resultado não foi ruim, não. Não. O empate fora de casa, onde tem 10 clubes ou 10 times, e esses classificam-se 4, o resultado não foi ruim, não. O Joinville conseguiu um resultado bom, empatou fora de casa. É bem verdade que estava ganhando de 1-0, estava ganhando 2-1. Agora, o Volta Redonda, na minha avaliação, é uma das equipes mais fortes desse grupo. Volta Redonda vai entrar entre os 4 colocados dessa primeira fase. Vai brigar para subir. Vai brigar. Bem, vamos lá, na estreia catarinense na Série B, uma vitória fora de casa e uma derrota em casa. O Figueirense foi a Goiânia, como a gente falou, e venceu um dos fortes candidatos ao acesso. Já o Criciúma foi derrotado no Heriberto Wilson pelo Santa Cruz. Vamos aos gols. No dia do aniversário de 70 anos do clube, o Tigre saiu na frente. Aos 40 do primeiro tempo, Diogo Matheus bateu bem de perna esquerda e fez um belo gol. Mas o Santa Cruz virou o jogo na etapa final. No contra-ataque, depois da falha da zaga do Criciúma, Vitor marcou para os pernambucanos. A virada veio aos 41. William Barbio, que havia acabado de entrar, bateu cruzado e marcou. Final Criciúma 1, Santa Cruz 2. O Tigre volta a campo no sábado, fora de casa, contra o Oeste. Em Goiânia, o Figueirense apresentou um novo time. Apenas 3 titulares jogaram o estadual e as mudanças deram certo. Robinho, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Ele recebeu o passe de Enan e tocou na saída do goleiro. Final Goiás 0, Figueirense 1. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado no Scarpelli contra o Náutico. O futebol é isso, né? Essa energia positiva. Como atleta a gente foi vencedor, graças a Deus. Como treinador a gente já conseguiu também um acesso. Mas é viver o momento. Hoje é um outro momento, um novo grupo, outras pessoas. Então é aproveitar ao máximo esse momento e viver esses 38 jogos, 38 decisões, para que a gente no final consiga nossos objetivos. E aí, Miguel, estreia na Série B dos catarinenses? Futebol é gozado, né? O Goiás foi o campeão goiano. Figueirense quase caiu. Campeão invicto, né? Campeão invicto. Quase caiu aqui no Campeonato Catarinense. 1 ponto separou o Figueirense da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Pegaram uma porção de jogadores, 15
botaram, tal, o Márcio Goiano, chegou um hoje, chegou outro amanhã, aí sai no bid hoje, sai no bid amanhã, conseguiu montar um time, foi lá, jogou com inteligência. Você tem que jogar com inteligência, futebol tem que ser jogado com inteligência, sabe? E aí ganhou de 1-0, um belo resultado. Ah, o Figueirense, não estou dizendo que o Figueirense fez um espetacular jogo, o que vale são os 3 pontos que traz na bagagem. Já o Criciúma decepcionou, jogando dentro de casa, pegou o Santa Cruz e saiu na frente, igual a cavalo de bandido, sai na frente, chega atrás, né? Perdeu, lamentavelmente o Criciúma começa mal a competição. Teve um lance de teve um lance que o lateral direito, Vitor, do Santa Cruz, conhecido. Que fez o gol, inclusive, no jogo, ele fez o gol. Ele fez o gol e depois, numa disputa de bola com o Ricardinho, que já passou aqui pelo Avaí, em 2013, se não me engano. Sim, o cabeluzinho aquele. O Ricardinho, ele fraturou a perna, o Vitor, foi uma cena forte, fraturou a perna, entrou, torceu, fraturou e o rapaz foi para o hospital e de lá, não sei se viajou não tenho informações de se ele viajou com a delegação para Recife, Pernambuco. Mas ele teve que ficar no hospital. Sim, sem dúvida. Bom, vamos falar da Série A então. A estreia catarinense não teve derrota, mas também não teve vitória. Melhor para a Chapecoense, que arrancou um empate fora de casa contra o Corinthians. Veja os lances. No sábado, na Arena Corinthians lotada, Jô abriu o placar para o time da casa. Ele ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro, 1-0. No segundo tempo, a Chapecoense foi melhor. Chegou ao empate e poderia até ter virado o jogo. Rossi cruzou, Arthur cabeceou no travessão e o Wellington Paulista empurrou para o gol. Final em São Paulo, Corinthians 1, Chapecoense também 1. A Chape volta a jogar pelo Brasileirão no sábado na Arena Condá contra o Palmeiras. Antes, na quarta-feira à noite, enfrenta o Lanús na Argentina pela Copa Libertadores. Na ressacada, o Avaí estreou com um empate em 0-0 diante do Vitória da Bahia. Os visitantes chegaram a botar 2 bolas na trave. O Avaí também teve chances de marcar, mas parou no goleiro do Vitória ou na falta de pontaria dos atacantes. No fim do segundo tempo, o Júnior Dutra foi derrubado na área, mas o árbitro da partida não marcou o pênalti. E o jogo terminou sem gols. O Avaí volta a campo na próxima segunda-feira contra o São Paulo, no Morumbi. Miguel, temos o questionamento aqui de um internauta, nós estamos ao vivo pelo Facebook, SBT Meio Dia ao vivo, o Alex. Bom dia, aqui é o Alex. Com o primeiro jogo, a Chape briga forte nesse Brasileirão? Qual a sua avaliação, Miguel? Não briga forte. A Chapecoense vai fazer uma campanha, na minha avaliação, é um time que ainda está em formação, né? Mas com esse time não vai chegar em primeiro lugar, nem em segundo, por exemplo. Ele vai brigar ali no meio da tabela. Chapecoense vai brigar ali no meio da tabela. É bem verdade que o campeonato começou agora, conseguiu um bom resultado, que foi um empate, com sabor de vitória. Sim, tem contra empate o Corinthians com sabor lá. de vitória e tem empate com sabor de derrota. Por exemplo, o Avaí teve um empate em casa com sabor de derrota. Por quê? A Chapecoense ganhou um time que não é do campeonato da Chapecoense. Conseguiu um ponto que não... O Corinthians vai brigar lá em cima. Ninguém esperava. E ninguém esperava. E o Vitória da Bahia, que jogou com o Avaí, é do campeonato do Avaí. Aí tem 2 situações. Primeiro, eu sou obrigado a fazer essa análise. Primeiro, teve uma penalidade máxima escandalosa, né? A gente tem o lance aí separadinho. Esse lance aí, o cara dá uma tesoura no jogador do Avaí, escandalosa, e o árbitro não marcou. Sem vergonha, estava em cima do lance. Agora tem uma outra coisa. Foi muito pênalti, né? Não, foi muito pênalti. Olha só, tem uma coisa que eu questionei ontem no microfone da Rádio Guarujá e vou questionar aqui. A CBF determina e os caras aceitam. É como se fosse comunismo, né? Vai, e tem que ir. Como se fosse uma ditadura. Botaram 6, ao invés de 3 árbitros, 6. O árbitro, 2 auxiliares, o 4º árbitro e mais 2 adicionais. E nesse lance, que a penalidade não foi marcada, tem uma menina atrás uma moça, uma árbitra. Uma árbitra do Paraná, Edna Alves, é o nome dela. Estava atrás dela, para quê? Para quê? Vai lá para quê?
Vai fazer o quê lá? Para olhar para o goleiro do Avaí? Tava lá parada. Tá olhar para quê? Para que esses 6? Aí, meu Deus. O árbitro está perto do lance, dá para ver ele ali no lance. Isso é vergonha. E aí acontece o seguinte, para que esses 6? Agora, aí tem uma diferença. Aí tem também, no jogo, o Vitória da Bahia teve 60% de posse de bola, 50 e mais 10. Viu, seu Claudinei Oliveira? 50 e mais 10. Enquanto que o Avaí teve 40% de posse de bola. Eu falei já, não me agrada o estilo de jogo do Avaí, o esquema de jogo do Avaí não me agrada. E tem coisas que irritam o cara, sabe? Tem coisas que irritam. O último gol, presta atenção, o último gol que o ataque do Avaí marcou foi na 6ª rodada do Campeonato Catarinense, em Brusque, onde o Avaí venceu o Brusque por 3-2, foi um gol do alemão, que é zagueiro, e aí o Rômulo fez um, e o Júnior Dutra fez outro. De lá para cá, o Avaí saiu de lá, jogou com o Figueirense, aquele time pequenininho de Figueirense, time júnior do Figueirense, mesclado, não ganhou, jogou 2 vezes que o Figueirense não ganhou, mas nessa vez não ganhou, jogou contra o Barroso, perdeu, não marcou, jogou contra o Inter de Lages, não marcou, jogou contra a Chapecoense aqui, não marcou, e jogou em Chapecó contra a Chapecoense, quem fez o gol foi o lateral direito, num frango do goleiro, não foi atacante que marcou. Então, o presidente do Avaí tem que se reunir com o seu treinador e dizer para ele, professor, olha aqui, se nós continuar com esse ataque de asma, nós não vamos subir. Entendeu como é que... Não, é um ataque de asma, e os caras não são culpados, porque o esquema do Claudinei, o cara está dentro da área dele, tem que atravessar o campo todo, só se tiver um motorzinho na bunda para chegar lá, não. Então não vai chegar. Miguel, essa é para te acalmar. Não, mas não é. Tem coisas que irritam. Por exemplo, vem 6 árbitros, tem uma penalidade escandalosa, o cara não marca. E o treinador está vendo que as coisas estão dando errado e não muda, o time continua jogando enterrado. Porque nós temos alguns jogadores que pela primeira vez estão disputando a Série A, ele também como treinador é a primeira vez que está disputando a Série A, então tem certas coisas que eu já não aturo mais, sabe como é que é? Então vê essa só, olha só, no Campeonato Português, Série B do Português, o árbitro da partida entre Sporting B e o Académica de Coimbra marcou um pênalti inusitado. No lance, a bola ia saindo pela linha de fundo, mas antes que isso acontecesse, um jogador reserva do Sporting, que estava aquecendo atrás do gol, colocou a mão na bola. O árbitro não teve dúvidas e marcou o pênalti. Reveja, a bola ainda não tinha saído totalmente. O jogador do Académica bateu o pênalti e marcou o gol. E faz o golo do empate para a Académica de Coimbra. Aí ajudou, né? O cara era o reserva? Era o reserva. Estava atrás do gol? Estava atrás do gol. Esse árbitro é mais sem vergonha do que aquele que apitou aqui. E o Diane, contigo? Por Vamos hoje lá, é só. então, por hoje é só. Tiramos o Miguelzinho do sério, olha que o Eduardo da Silva. Se isso não é falta, minha mãe é uma bicicleta. Essa é a frase do Miguel. Tá puxando o Miguel aí. 92. Gustavo, Miguel, algo de errado não está certo aí no Avaí. Aquela risadinha que a gente conhece bem. Bom, e o Silvio, aqui, isento do esporte, está mandando um abraço para todo mundo. Abraço. Mandando um beijo para a mãe, para amenizar o esporte, a Maria das Graças, que está passeando pelo Planalto Central, está lá por Brasília. Enfim, muita gente. E #SBT me contrata, o Zeca Fernandes dizendo que adora o SBT Meio-Dia, que é lá da Serra Catarinense de Lages. Um grande beijo aí para toda a região. E vocês voltam amanhã com mais esporte? Mais calmos. Mais calmos? Mais calmos. Até amanhã, Miguel. Tchau. Até amanhã. Nada, cara. Não é que irrita, é a profissão do cara, irrita. Fazer o quê? Ele se indigna, Irrita, né? sabe? Irrita. Obrigada, meu querido. Até amanhã. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho. Vai irritar mais do que isso, só o Congresso brasileiro.